Olá pessoal, amigos e seguidores do canal, bem-vindos ao canal Vitor Man, Literatura Fantástica de Terror. Aqui Vitor Machado, dando boas-vindas a todo mundo, pedindo a quem não seja inscrito ainda que siga o canal, marque sininho, toda aquela parada, e a todo mundo os tradicionais likes, compartilhamentos e comentários. Bom, hoje é a nossa última postagem de junho, hoje 29 de junho, né? Sábado, Lovecraft. E hoje é dia de colaboração, aquelas obras compartilhadas entre o Lovecraft, escritas a quatro mãos ou por aí. Como vocês têm notado, essas colaborações que eu tenho postado são sempre muito diferentes, né? Umas das outras. Tem colaboração com grandes escritores, tem colaboração com escritores desconhecidos, tem colaborações em que a obra é praticamente do Lovecraft, tem colaborações que a obra é praticamente do outro, o Lovecraft apenas deu uma guaribada, tem certas colaborações que são uma mera ideia de alguém teve, tem todo tipo de situação, né? Isso é que tem sido bem legal. Hoje, de novo, é uma outra colaboração bastante diferente. Ela é diferente em termos do colaborador e é diferente em termos da própria história. Trata-se de Entre as Paredes de Eryx. Entre as Paredes de Eryx é um conto, era para ser um conto, né? Conto até pequeno, porém ele foi transformado pelo Lovecraft numa noveleta, mas o bem maiorzinho. E só que ele, ao fazer isso, ele tentou preservar ao máximo o estilo, o estilo de escrita do colaborador. Isso não é comum. Que não é mais outra diferença. O autor, junto com Lovecraft, o Kenneth J. Sterling, ele não é um escritor para começo. E na época ele era um adolescente. Ele nasceu em 1920, portanto, esse conto Entre as Paredes de Eryx, ele é de 36. Uma das últimas obras assim que o Lovecraft participou, porque logo em seguida ele morre, né? Morreu no início de 37. Esse rapaz, na época, era um garoto, ele tinha 16 anos, o Kenneth Sterling, ele veio depois se transformar. Se vocês pesquisarem sobre a vida dele na web, vocês vão encontrar que ele é um médico e um pesquisador. Ele não escreveu, não é um escritor. Ele é um pesquisador até reconhecido, famoso, no campo da medicina, né? Ele fez muita pesquisa em cima de câncer. É um cara reputado como cientista. Veja que interessante. Mas então quando ele era garoto, tinha 14 anos, ele e a família mudaram para Providence, e lá eles conheceram o Lovecraft, e ele passou então a interagir com o Lovecraft direto. E aos 16 anos, quase como Lovecraft, vocês lembram que a primeira obra do Lovecraft, fora aquelas obras que a gente até postou aqui da infância, né? A primeira obra dele realmente mais consistente, ele tinha 15 anos, o Lovecraft. E esse rapaz mandou para ele, Lovecraft, um rascunho de um conto, esse Entre as Paredes de Eryx. E o Lovecraft gostou bastante e resolveu participar. Só que ele aumentou muito o conto, muito não, ele aumentou bastante, né? Muito dá a entender que ele alterou, que não deveria. Ele aumentou bastante, transformou o conto numa noveleta, mas manteve nítido sabor da escrita original do rapaz. Veja que é muito diferente de qualquer outra colaboração anterior, né? Isso do ponto de vista da autoria, né? Então, o rapaz mandou esse conto para ele em 36 e ele acabou publicado na Weird Tales. Mas só foi publicado 3 anos depois, 39. O Lovecraft já era falecido, morreu em 37, né?
Então essa é uma peculiaridade dessa obra que eu vou narrar hoje. A outra tem até três, vamos dizer. O texto em si, vocês vão perceber que ele não parece uma história do Lovecraft. E nisso os especialistas no mestre quase todos concordam que o sabor, e você ao ler você percebe nitidamente, o sabor da história nada tem de Lovecraftiano, apesar de ter sido extensamente escrito pelo Lovecraft. É que ele manteve estilo e a história em si, o fulcro do T da narrativa, ele manteve. E acabou gerando uma curiosa história escrita pelo Lovecraft que não parece do Lovecraft. É o único caso que eu conheço. Bem divertido, bem interessante e adequado para vocês aqui que seguem esse canal, que a gente procura sempre estar acrescentando alguma coisa assim mais interessante, né? Além do próprio texto. Isso é uma coisa curiosa, essa segunda peculiaridade. E a terceira é que é uma história, na verdade não é uma história de horror. Se pá, tem uma situação agoniante, aterrorizante lá, com morte e tal, mas não é exatamente um conto de terror. Aí depende, a gente já discutiu isso aqui antes, né? Que critério tu usa para classificar uma obra? Não perca tempo de classificar, né? Melhor ler e curtir. Mas praticamente todo mundo classifica isso de uma escrita, de um texto de ficção científica. Ele é passado todo em Vênus. Ele é ficção científica porque é um mundo futuro. O homem está colonizando Vênus e a história é ambientada em Vênus nesse futuro adiante da história da Terra. Então não é uma volta para, não é uma ida para outras dimensões, não é uma volta para um passado inalcançável lá, como tem várias narrativas do Lovecraft, em parceria ou escritas por ele apenas. Não é isso, é uma história, típica história, parece uma história do Isaac Asimov, típica história ambientada em Vênus, onde o ser humano está colonizando e tem lá as criaturas, tem seres de lá, civilizações e tal, como é comum, né? No campo da ficção científica, e rola um horror, uma história, né? Que é muito original. Vocês vão ver, não vou falar aqui porque estraga, né? Leva um tempinho para você perceber o que está acontecendo. O horror, vamos chamar assim, que rola em torno do protagonista, o explorador espacial que está lá, é muito curioso, muito interessante, originalíssimo, sendo que é uma obra de um rapaz de 16 anos. Isso vale a pena. E é um texto altamente maduro, perfeito, bem acabado, até porque foi escrito pelo Lovecraft quando já estava, foi escrito em 36, ele já estava inclusive para morrer. Era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse sábado Lovecraft. É muito diferente, de fato, essa contribuição. Quarta-feira que vem, já entrando em julho, dia 3, né? 3 de julho, vamos ver o que tem na nossa lista. Eu estou com uma lista grande aqui. Tem pedido, tem contos de colaboradores é do Lovecraft, tem contos de seguidores do canal que a gente já postou diversos, e tem mais uma série deles na lista. Tem pedido para eu narrar um conto da minha autoria, eu já narrei alguns, né? Então vamos lá, o que vai acontecer? Justamente isso que vai acontecer na quarta-feira que vem. Na quarta-feira que vem, no Interlúdio de Terror, dia 3 de julho, eu vou narrar uma história de minha autoria. Mas aí não dá para vocês deduzirem, porque o autor é desconhecido. E né? Mas eu espero que vocês gostem dessa história também. Mas hoje vamos nos focar em Entre as Paredes de Eryx, uma história de ficção científica de Kenneth Sterling, em parceria com H.P. Lovecraft. Curtam, fiquem bem, divirtam-se e vamos lá. Abraço a todo mundo. Entre as Paredes de Eryx, Kenneth Sterling, em parceria com H.P. Lovecraft. Antes de tentar descansar, registrarei essas notas preliminares para o relato que devo redigir.
o que descobri é tão singular e tão contrário a toda a experiência passada e expectativas que merece uma descrição muito cuidadosa. Cheguei à base principal de Vênus no dia 18 de março, segundo o calendário terrestre, 6/9, segundo o calendário do planeta. Uma vez escalado para o principal grupo sob o comando de Miller, recebi o meu equipamento, um relógio ajustado para a rotação um pouco mais acelerada de Vênus, e realizei o treinamento usual com máscara. Depois de 2 dias me consideraram apto para o trabalho. Partindo do posto da Companhia de Cristais em Terra Nova por volta de 6/12, segui a rota sul que Anderson tinha mapeado por via aérea. O percurso era péssimo, pois essas florestas são sempre intransitáveis depois da chuva. Deve ser a umidade que dá essa dureza de couro ao emaranhado das trepadeiras e ervas rasteiras. Uma dureza tão rígida que leva 10 minutos para cortar a faca a algumas delas. Ao meio-dia estava mais seco. A vegetação ficou mais macia e borrachenta, de maneira que a faca penetrava mais facilmente, mas ainda assim não conseguia avançar com mais rapidez. Essas máscaras de oxigênio Carter são demasiadamente pesadas e metade de seu peso já bastaria para esfalfar um homem comum. A máscara de Bois com recheio de espuma em vez de tubos forneceria bom ar do mesmo modo com metade do peso. O detector de cristal parecia funcionar bem, indicando regularmente a direção atestada no relatório de Anderson. É curioso como funciona esse princípio de afinidade, sem os embustes das velhas varinhas mágicas da pátria distante. Deve haver um imenso depósito de cristais com uma extensão de 1000 milhas, embora eu presuma que aqueles malditos homens lagartos sempre o vigiem e guardem. Possivelmente nos considerem uns perfeitos tolos para vir a Vênus em busca dessas coisas, assim como também os consideramos estúpidos por rastejarem na lama toda vez que veem uma poça dessas, ou por celebrarem aquela magnífica peça que conservam num pedestal em seu templo. Desejaria que cultivassem uma nova religião, pois os cristais não têm nenhuma utilidade para eles, exceto a de dedicar-lhes preces. Não fosse a sua religiosidade, nos deixariam extrair quanto quiséssemos, mesmo que aprendessem a utilizar o seu poder. Haveria quantidade mais do que suficiente para seu planeta e para a Terra também. Quanto a mim, estou cansado de não aproveitar os depósitos principais e apenas garimpar cristais soltos em leitos de rios na floresta. Algum dia desses insistirei que um exército forte e implacável da Terra liquide esses miseráveis escamosos. Umas 20 naves poderiam trazer tropas suficientes e assaltá-los em emboscada. Não se pode qualificar como homens essas criaturas malditas, apesar de todas as suas cidades e torres. Não possuem nenhuma habilidade que não seja a da edificação e o uso de espadas e dardos envenenados, e não acredito que suas proclamadas cidades sejam mais que formigueiros ou tocas de castores. Duvido igualmente que tenham um idioma verdadeiro. Toda essa tagarelice a respeito de uma comunicação psicológica por meio daqueles tentáculos caídos do peito me parece uma bobagem. O que ilude o povo é a sua postura ereta. Isso não passa de uma semelhança casual com o homem terrestre. Eu gostaria de transitar pelas florestas de Vênus pelo menos uma vez, sem precisar ficar atento para me ocultar deles ou escapar de seus malditos dardos. Podem ter sido pacíficos antes de começarmos a explorar os cristais, mas seguramente agora são hostis e representam um grande transtorno, com seus lançamentos de dardos e estragos em nossos condutos de água. Cada vez mais sou levado a acreditar que eles têm uma percepção diferenciada, equivalente a nossos detectores de cristal. Nunca se teve notícia de que tivessem incomodado um homem, com exceção dos disparos de longa distância com dardos, que não estivessem carregando cristais consigo. Por volta de 1h da tarde, um dardo quase me levou o capacete e por um segundo pensei que meus tubos de oxigênio tivessem sido perfurados. Esses demônios furtivos não fizeram nenhum barulho, mas 3 deles estavam avançando contra mim. Embora sua cor se confundisse com a da floresta, pude percebê-los pelo movimento da vegetação. Rechacei-os todos atirando circularmente com o meu lança-chamas. Um deles tinha pelo menos 2,5 metros de altura e um focinho semelhante ao do tapir. Os outros 2 tinham em média um pouco mais de 2 metros. Tudo o que os torna capazes de resistir é seu grande número. Mesmo um único registro de lança-chamas podia liquidá-los. É curioso, entretanto, como chegaram a se constituir na espécie dominante no planeta.
Nenhuma outra espécie vivente é superior aos reptoides Ackmans scorars, ou aos tucans alados do outro continente, a não ser, naturalmente, que aquelas cavidades do planalto de Dione escondam algo. Perto das 2 horas, meu detector virou para a direção oeste, indicando cristais soltos imediatamente à direita. Conferia com Anderson e mudei a direção de acordo com essa orientação. Era mais penoso seguir, não apenas porque o terreno era íngreme, como também porque a vida animal e as plantas carnívoras eram mais abundantes. Estava sempre cortando ugrats e pisando em escoras. Os daros rebentavam e me atingiam de todos os lados, deixando meu jaleco de couro todo salpicado. A luz do sol estava pior em razão da névoa, e de modo algum parecia que a lama ia secar. A todo instante eu afundava os pés 13 ou 15 centímetros e havia um tipo de sucção, pois toda vez que os removia soava um glup. Desejava que alguém inventasse um tipo de roupa com material mais forte do que o couro para esse clima. Tecido comum apodreceria, é claro, mas algum tipo de tecido metálico fino que não se rompesse, como a superfície desse rolo de papel que protege os registros contra danos, é necessário que se obtenha. Comi às 3h30. Se é que mastigar essas horríveis pastilhas alimentícias através da minha máscara pode ser chamado de comer. Logo depois notei uma mudança decisiva no ambiente. As flores brilhantes de aspecto venenoso mudavam de cor e adquiriam um aspecto fantasmal. O contorno de todas as coisas tremulava ritmicamente. Pontos luminosos surgiam e dançavam no mesmo compasso, regular e lento. Em seguida, a temperatura parecia oscilar em uníssono, como um ritmo tamborilante peculiar. O universo inteiro parecia pulsar em vibrações profundas e regulares, que preenchiam cada ponto do espaço e fluíam da mesma maneira ao longo do meu corpo e mente. Perdi todo o sentido de equilíbrio, fiquei tonto e atordoado, e nada mudou, mesmo quando fechei os olhos e tapei os ouvidos com as mãos. Contudo, minha mente ainda estava clara e, em poucos minutos, percebi o que tinha acontecido. Tinha avistado então uma daquelas curiosas plantas miragens sobre as quais tantos dos nossos homens contavam histórias. Anderson tinha me alertado sobre elas e tinha feito uma descrição minuciosa da aparência dessas plantas. Talo peludo, folhas espinhosas, flores mosqueadas cujas exalações gasosas produzem devaneios e penetram em qualquer tipo existente de máscara. Fiquei tomado de um pânico momentâneo ao lembrar-me do que tinha acontecido a Bailey 3 anos antes. Passei a correr cambaleante em meio a esse mundo caótico e louco que as exalações das plantas tinham tecido ao meu redor. Logo recuperei o bom senso e percebi que tudo o que eu precisava fazer era fugir dali e das flores perigosas, afastando-me da fonte das pulsações e abrindo caminho cegamente, sem atentar para o que aparecia em turvelinho ao meu redor, até que, fora do raio de ação das plantas, me pusesse em segurança. Embora tudo girasse de forma perigosa, tentei tomar a direção certa e abrir caminho adiante. Devo ter me afastado muito da minha rota, pois tive a impressão de que muitas horas se passaram até me achar livre da influência poderosa das plantas miragem. Gradualmente as luzes dançantes começaram a desaparecer. O cenário perdia as cintilações espectrais e começava a adquirir um aspecto de solidez. Depois que alcancei um estado completamente lúcido, busquei meu relógio e fiquei atônito ao descobrir que eram apenas 4h20. Toda a experiência pôde se completar em pouco mais de meia hora, embora tenha me parecido durar uma eternidade. Todo o atraso, entretanto, era um incômodo e havia perdido o rumo em minha fuga. Eu agora avançava para o alto, na direção indicada pelo detector de cristal, empenhando toda a minha energia em avançar com mais rapidez. A selva era ainda cerrada, embora houvesse menos vida animal. Em certa ocasião, uma flor carnívora agarrou meu pé direito e o prendeu tão fortemente que tive de cortá-la com minha faca até reduzi-la a tiras para que me soltasse. Em menos de uma hora vi que a selva tornava-se menos espessa e por volta das 5 horas, depois de passar por um cinturão de samambaias com escassa vegetação rasteira entre elas, saí em um extenso planô musgoso. Meus passos progrediam mais rápido agora e notei pela oscilação da agulha do detector que estava relativamente perto do cristal que eu procurava. Era estranho, pois a maior parte dos esferoides em forma de ovo encontrados dispersos em riachos na selva
era de um tipo que provavelmente não existiria nesse planalto desprovido de árvores. O terreno elevava-se em aclive e terminava em um cimo definido. Alcancei o topo perto das 5h30 e vi diante de mim uma planície extensa com florestas distantes. Sem dúvida, era o platô que Matsugawa mapeara por via aérea 50 anos antes e que em nossos mapas receberam o nome de Eriks, ou Montanhas Ericianas. Mas o que fez meu coração saltar foi um pequeno detalhe, cuja posição não podia estar longe do centro exato da planície. Era um único ponto de luz que brilhava através da névoa e parecia atrair uma luminescência condensada e intensificada dos raios amarelos do sol, embotados pela bruma. Era com certeza o cristal que eu procurava, algo que possivelmente não seria maior que um ovo de galinha, e contudo encerrava energia suficiente para manter uma cidade aquecida durante um ano. Enquanto contemplava o brilho distante, não pude deixar de me espantar com o fato de que aqueles miseráveis homens lagartos adorassem esses cristais e não tivessem a menor noção da energia que continham. Rompendo a correr veloz, tentava alcançar a recompensa inesperada tão logo quanto possível. Me aborreci quando o musgo firme deu lugar a uma lama rasa, singularmente detestável, entre tufos ocasionais de matos e plantas rasteiras. Mas avancei patinhando descuidadamente, sem pensar sequer em atentar ao redor para quaisquer homens lagartos ocultos. Naquele espaço aberto era muito pouco provável sofrer uma emboscada. Enquanto avançava, a luz adiante parecia aumentar em tamanho e luminosidade, e comecei a notar certa peculiaridade em sua disposição. Obviamente era um cristal da mais refinada qualidade, e minha alegria aumentava a cada passo borrifado de lama. É agora que preciso começar a ter cuidado com meu relato, uma vez que daqui em diante o que terei de dizer envolve questões sem precedentes, embora felizmente verificáveis. Eu avançava com intensa avidez e estava a 90 metros aproximadamente do cristal, cuja posição em uma espécie de terreno elevado, em meio a um limo onipresente, parecia muito estranha, quando uma esmagadora força repentina golpeou meu peito e as articulações de meus dedos cerrados, jogando-me para trás no lodo. O som de esguicho da queda foi terrível, nem mesmo a maciez do terreno e a presença de algumas plantas rasteiras salvou minha cabeça de um abalo desnorteante. Por um instante fiquei deitado de costas, completamente abalado para pensar. Então, quase mecanicamente, ergui-me e comecei a raspar quanto possível a lama e os borrifos do meu traje de couro. Não pude formar a menor ideia daquilo com que deparei. Não tinha visto nada que pudesse ter causado o choque e não via nada depois. Tinha, afinal, apenas escorregado na lama? Meu peito e articulações doloridas excluíam essa possibilidade. Ou era essa ocorrência toda uma ilusão, produzida por alguma planta miragem oculta? Parecia-me muito pouco provável, uma vez que eu não apresentava nenhum dos usuais sintomas. Também não havia por perto nenhum lugar onde uma planta típica e tão vívida pudesse atacar sorrateiramente. Se eu estivesse na Terra, poderia suspeitar que algum governo tivesse levantado uma barreira de força N para demarcar uma zona proibida. Mas nessa região desprovida de vida humana, tal ideia seria absurda. Por fim, readquiri meu autocontrole e decidi investigar cautelosamente. Empunhei minha faca estendida o mais adiante possível para que fosse a primeira a ser afetada pela estranha força e reiniciei minha marcha na direção do cristal brilhante, predispondo-me a avançar passo a passo com a máxima deliberação. No terceiro passo fui detido abruptamente pelo impacto da faca contra uma superfície sólida onde meus olhos não viam nada. Depois de um breve recuo, ganhei coragem. Estendi minha mão esquerda, calçada com luva, e constatei a presença de matéria sólida e invisível, ou uma ilusão tátil de matéria sólida, diante de mim. Ao mover a mão, notei que a barreira tinha uma grande extensão e possuía uma lisura parecida com a do vidro, mas não havia nenhuma evidência de formar junções de blocos separados. Encorajando-me para mais experimentos, removi uma luva e experimentei tocar a barreira com minha mão nua. Era efetivamente dura e vítrea, possuía também uma frieza curiosa que contrastava com o ar ao redor. Concentrei a vista ao máximo, esforçando-me para vislumbrar algum traço de substância obstrutora,
mas não consegui discernir nada por mais que tentasse. Não havia nem mesmo alguma evidência de potência refratora, como constatei pelo aspecto da paisagem defronte. A falta de uma imagem brilhante do sol em algum ponto provava a inexistência de potência refletora. Uma curiosidade ardente passou a demover todos os outros sentimentos e ampliei o melhor que pude minhas investigações. Examinando com as mãos, descobri que a barreira se estendia da base até um nível mais alto do que me era possível alcançar e que se alongava indefinidamente de ambos os lados. Era, portanto, um tipo de muro, embora qualquer suposição a respeito de sua substância e propósito estivesse fora do meu alcance. Pensei novamente nas plantas miragem e nos sonhos que elas induzem, mas num lance de raciocínio descartei essa possibilidade. Tentei por meio de chutes com minhas pesadas botas e batidas incisivas com o cabo da faca interpretar os sons que a barreira produzia. Havia algo nas reverberações que sugeria cimento ou concreto, embora, ao tato de minhas mãos, tivesse sentido mais uma superfície vítrea ou metálica. Certamente estava me defrontando com algo estranho e fora dos limites de todo o conhecimento anterior. O rumo lógico seguinte era obter alguma ideia das dimensões do muro. O problema da altura seria mais trabalhoso, se não insolúvel, mas a questão da extensão e da forma talvez fosse mais rapidamente contornável. Estendendo os braços e mantendo-me colado à barreira, passei a margeá-la gradualmente pela esquerda, tendo o cuidado de marcar a trilha que eu seguia. Depois de muitos passos, concluí que o muro não era reto, mas que eu seguia um trecho de algum vasto círculo ou elipse. E nesse momento minha atenção foi desviada por algo completamente diferente, algo conectado com o cristal, longe ainda do alcance que tinha constituído o objeto da minha busca. Já mencionei que mesmo de uma grande distância, a posição do objeto brilhante parecia indefinivelmente estranha, situado sobre uma pequena elevação que se erguia da lama. Agora, a aproximadamente 90 metros, podia ver claramente, apesar de engolfado em névoa, o que era exatamente aquela elevação. Ali estava o corpo de um homem deitado de costas, vestido com o traje de couro da Companhia de Cristais, e com sua máscara de oxigênio meio enterrada na lama a alguns centímetros de distância. Na sua mão direita, comprimida convulsivamente contra o peito, estava o cristal que tinha me levado até ali. Um esferoide de incrível tamanho, tão grande que os dedos mortos mal podiam contê-lo todo. Mesmo àquela distância podia perceber que a morte ocorrera havia pouco tempo. Notava-se muito pouca decomposição e refleti que naquele clima isto significava que morrera há não mais de um dia. Em breve as moscas Farnot começariam a amontoar-se sobre o corpo. Perguntei-me quem era aquele homem. Seguramente não era ninguém que eu tivesse visto na viagem. Devia ser um dos veteranos ausentes em uma longa expedição itinerante que tinha vindo a essa região especial, independentemente do mapeamento de Anderson. E ali jazia, findos todos os problemas e com os raios do grande cristal jorrando entre seus dedos enrijados. Durante 5 minutos inteiros fiquei ali pasmado, cheio de espanto e apreensão. Um medo curioso me assaltou e tive um impulso irracional de fugir. Aquilo não tinha sido obra daqueles furtivos homens-lagarto, pois ele ainda segurava o cristal que tinha encontrado. Existia alguma relação com um muro invisível? Onde ele tinha encontrado o cristal? O instrumento de Anderson tinha indicado um nessa região muito antes de esse homem morrer. Agora eu começava a ver a barreira invisível como algo sinistro e recuei com um estremecimento. Embora soubesse que, em face dessa recente tragédia, devia investigar o mistério todo o mais rapidamente possível e de modo conclusivo. Num átimo, minha mente obrigada a voltar ao problema que eu enfrentava. Pensei em um possível meio de examinar a altura do muro, ou pelo menos descobrir se ele se estendia ou não indefinidamente para cima. Apanhei um punhado de lama e a deixei secar até obter alguma coesão, e então lancei-o para o alto na direção da barreira completamente diáfana. A uma altura aproximada de 4 metros atingiu a superfície invisível com um som ressonante, desintegrando-se imediatamente em lama, descendo em jato e desaparecendo com surpreendente rapidez. Obviamente o muro era alto. Um segundo punhado, arremessado de um ângulo certeiramente mais agudo, acertou a superfície a aproximadamente 5 metros e desapareceu tão rapidamente como o primeiro.
Nesse instante, convoquei toda a minha força e me preparei para lançar um terceiro punhado tão alto quanto possível. Deixei a lama secar e a espremi para drená-la ao máximo, e a lancei num ângulo tão abrupto que receei que não alcançasse sequer a superfície obstrutiva. Alcançou, entretanto, e dessa vez atravessou a barreira, caindo na lama do outro lado com violento borrifo. Finalmente eu tinha uma ideia aproximada da altura do muro, pois o meu projétil de barro tinha atravessado a barreira claramente a uma altura de 6 ou 7 metros. Era completamente impossível subir um muro vertical de 6 ou 7 metros, liso como vidro. Eu devia então continuar contornando a barreira circular na esperança de encontrar uma entrada, um fim ou algum tipo de interrupção. O obstáculo formava um círculo completo, outra figura geométrica fechada, ou era apenas um arco ou semicírculo? Procedi conforme minha decisão e retomei minha lenta jornada circular pela esquerda, movendo minhas mãos para cima e para baixo sobre a superfície invisível, na expectativa de encontrar alguma janela ou outra pequena abertura. Antes de iniciar a caminhada, tentei deixar minha posição marcada, abrindo com os pés um buraco na lama, mas descobri que o limo era muito ralo para deixar um sinal. Contudo, estimei a localização aproximada por uma cicadácea na floresta distante, que parecia estar exatamente alinhada com o cristal reluzente a 90 metros de mim. Se não existisse porta ou abertura, poderia então saber quando tivesse completado a volta do muro. Não tinha avançado muito quando considerei que a curvatura indicava uma área circular com aproximadamente 91 metros de diâmetro. Se de fato o contorno fosse regular, isso implicaria que o homem morto estava perto de um muro, num ponto quase oposto ao lugar de onde eu tinha partido. Estava o homem dentro ou fora do círculo? É o que averiguaria em breve. Enquanto eu contornava vagarosamente a barreira sem encontrar nenhuma entrada, janela ou alguma abertura, concluí que o corpo estava no seu interior. Com a proximidade, as feições do morto me pareceram vagamente perturbadoras. Descobri algo inquietante em sua expressão e no modo como os olhos vidrados fitavam. Quando cheguei mais perto, acreditei ter reconhecido Dwight, um veterano com quem nunca me relacionei, mas a quem no ano anterior me haviam apresentado. O cristal que ele segurava era certamente de grande valor, o maior espécime de todos que eu já tinha visto. Estava tão perto do corpo que poderia, não fosse a barreira, tocá-lo, quando minha inquisidora mão esquerda encontrou um ângulo na superfície invisível. No mesmo instante percebi que havia uma abertura de 90 centímetros aproximadamente, que se estendia da base a uma altura maior do que eu podia alcançar. Não havia porta nem evidência nenhuma de sinais que indicassem dobradiças de uma porta que tivesse existido ali antes. Sem um único momento de hesitação, entrei por ela com um passo e com mais 2 avancei até o corpo prostrado, que jazia em ângulo reto com a passagem por onde eu havia entrado, no que parecia um corredor longitudinal sem porta. Uma nova curiosidade me assaltou ao verificar que o interior dessa vasta área cercada estava dividido em seções. Curvando-me para examinar o corpo, descobri que não estava ferido. Isso pouco me surpreendeu, uma vez que a presença do cristal afastava uma suspeita contra os nativos pseudo-reptilianos. Examinando ao redor em busca de uma possível causa de sua morte, meus olhos deram com a máscara de oxigênio junto aos pés do morto. Nisso havia efetivamente algo significativo. Sem esse artefato, nenhum ser humano podia respirar o ar de Vênus por mais de 30 segundos. E Dwight, se era de fato ele, tinha perdido o seu. Provavelmente estava descuidadamente afivelado, de modo que o peso dos tubos concorreu para que as correias se soltassem, algo que não aconteceria com as máscaras de espuma de Bois. O meio minuto de tempo foi demasiadamente curto para permitir que ele se abaixasse e recuperasse sua proteção, ou possivelmente o nível de cianogênio na atmosfera estivesse anormalmente alto na ocasião. Provavelmente estivesse concentrado admirando o cristal onde quer que o tivessem encontrado. Tinha aparentemente acabado de tirá-lo do bolso de seu casaco, pois este estava desabotoado. Passei então a soltar o enorme cristal dos dedos do explorador morto, uma tarefa que a rigidez do cadáver tornou muito difícil. O esferoide era maior que o punho de um homem e reluzia como se estivesse vivo aos raios avermelhados do sol poente.
Quando toquei a superfície lampejante, estremeci involuntariamente, como se ao pegar esse precioso objeto eu tivesse transferido a mim mesmo o destino que tinha surpreendido o seu portador precedente. Contudo, minhas apreensões passaram logo, e cuidadosamente o encerrei no bolso de meu casaco de couro. A superstição nunca foi uma de minhas fraquezas. Colocando o capacete do homem sobre seu rosto inanimado, me levantei e me encaminhei para a porta invisível que dava entrada ao corredor da grande área cercada. Toda a minha curiosidade a respeito do estranho edifício retornou e espicacei o cérebro com especulações relativas à sua composição material, origem e propósito. Não podia acreditar nem por um momento que mãos humanas o tivessem erigido. Nossa primeira nave alcançou Vênus há apenas 72 anos, e os únicos seres humanos a pisarem no planeta eram os da Terra Nova. Além disso, o conhecimento humano não abrange nenhum sólido perfeitamente transparente e não refrativo, como na superfície dessa estrutura. As invasões humanas pré-históricas de Vênus podem ser praticamente descartadas e, portanto, pode-se considerar a ideia de uma construção nativa. Teria precedido os homens-lagarto uma raça esquecida de seres superiores evoluídos que se fizeram senhores de Vênus? Apesar de suas cidades construídas laboriosamente, parece difícil acreditar aos pseudo-répteis o mérito de coisas desse gênero. Deve ter existido outra raça, eras antes, da qual esta seja talvez a última relíquia. Ou serão encontradas outras ruínas semelhantes por expedições futuras. O propósito dessa estrutura ultrapassa qualquer conjectura, mas seu estranho material, aparentemente nada prático, sugere uma finalidade religiosa. Constatando minha incapacidade para solucionar esses problemas, concluí que tudo o que eu podia fazer era explorar a estrutura invisível. Aqueles vários salões e corredores se estendiam, aparentemente, sobre uma planície ininterrupta de lama, e disso eu estava convicto. Acreditei que conhecer sua ordenação podia levar a algo significativo. Então, refazendo meu caminho de volta pela estrada e passando perto do corpo, comecei a avançar ao longo do corredor na direção das regiões interiores de onde o morto tinha presumivelmente vindo. Depois eu investigaria o corredor de onde parti. Tateando como quem não enxerga, apesar da luz enevoada do sol, movi-me lentamente adiante. O corredor tornou-se logo afunilado e, em curvas continuamente adelgaçadas, dirigia-se em espiral para o centro. Ocasionalmente, meu tato revelava a abertura de uma passagem interseccional e encontrei várias vezes entroncamentos com 2, 3 e 4 caminhos divergentes. Nesses últimos, eu sempre continuava seguindo a rota mais próxima do centro, que parecia formar uma continuação daquela que eu estava atravessando. Haveria tempo de sobra para examinar as ramificações depois que tivesse alcançado as regiões interiores e retornado delas. Mal posso descrever a estranheza da experiência. Uma busca por caminhos enovelados de uma estrutura invisível erguida por mãos esquecidas sobre um planeta alienígena. Por fim, ainda titubeando e tateando, percebi que o corredor terminava em um espaço aberto bem grande. Apalpando ao redor, descobri que eu estava numa câmara circular de aproximadamente 3 metros de diâmetro. Pela posição do morto em relação a certos pontos de referência da floresta distante, julguei que essa câmara estava no centro do edifício, ou perto dele. Dela partiam 5 corredores além daquele pelo qual eu tinha entrado, mas mantive o último em mente por meio de uma árvore específica que marquei muito atentamente quando, parado na entrada, visualizei sua posição em relação ao cadáver. Não havia nada nessa câmara que a distinguisse. Era só a mesma lama rala habitual em toda parte. Desejando saber se essa parte da estrutura tinha algum teto, repeti o experimento lançando para o alto um punhado de lama e vi imediatamente que não existia nenhuma cobertura. Se alguma vez existiu, deve ter desmoronado há muito tempo, pois meus pés não tropeçaram em nenhum vestígio de escombros ou restos espalhados. Enquanto refletia, pareceu-me positivamente estranho que essa estrutura aparentemente tão antiga não apresentasse paredes caídas, fendas nas paredes e demais sinais característicos de decadência. O que era? O que tinha sido? Do que foi feita? Por que não apresentava evidências de blocos distintos nas paredes vítreas desconcertantemente homogêneas? Por que não havia indícios de portas, nem interiores nem exteriores?
Sabia apenas que eu estava num edifício circular, desprovido de teto e de portas, construído com alguma matéria rígida, lisa, perfeitamente transparente, não refrativa e não reflexiva, com um diâmetro aproximado de 90 metros, muitos corredores e uma câmara circular no centro. Mais que isso, eu nunca poderia saber mediante uma investigação imediata. Observei então que o sol se punha muito lentamente no oeste, um disco ouro rubro que flutuava numa poça escarlate e laranja sobre árvores cobertas de névoa no horizonte. Obviamente eu teria de me apressar se quisesse escolher um local seco para dormir antes do anoitecer. Já bem antes eu tinha decidido acampar de noite à margem firme da planície lodosa perto do cimo, onde eu tinha visto pela primeira vez o cristal reluzente, confiando a minha boa sorte habitual salvar-me de um ataque dos homens lagarto. Tenho sempre sustentado que devíamos andar em grupos de 2 ou mais para que alguém possa ficar em guarda durante as horas de sono, mas o número diminuto de ataques noturnos fez a companhia despreocupar-se com essas considerações. Aqueles malditos escamosos parecem ter dificuldade de enxergar à noite, apesar de suas curiosas tochas incandescentes. Tendo identificado de novo o corredor por onde eu tinha vindo, tratei de retornar para a entrada da estrutura. Uma investigação adicional podia esperar outro dia. Tateando pelo corredor em espiral, o melhor que podia, com apenas um sentido geral, memória e por um vago reconhecimento de alguns tufos de vegetação indefinida, como Guiana planície, logo me vi uma vez mais perto do cadáver. Havia então 1 ou 2 moscas farnote atacando o rosto coberto pelo capacete, e vi que se iniciava a decomposição. Com uma aversão instintiva, ergui as mãos para repelir esses primeiros carniceiros, quando começou a se manifestar algo estranho e atordoante. Uma parede invisível, detendo o movimento de meus braços, me indicou que, apesar de minha cuidadosa reconstituição do caminho, eu não tinha voltado para o corredor onde o cadáver estava. Em vez disso, eu estava em um corredor paralelo, tendo sem dúvida tomado alguma curva ou bifurcação errada entre os intrincados caminhos deixados para trás. Esperando encontrar adiante uma passagem para o corredor de saída, continuei a avançar, mas logo cheguei a uma parede que me barrava os passos. Teria, portanto, de retornar à câmara central e recompor minha rota mais uma vez. Não sabia exatamente onde eu tinha me enganado. Procurei no solo pelo milagre de alguma pegada orientadora que tivesse permanecido, mas imediatamente me conscientizei de que a lama rala só deixava marcas momentâneas. Tive pouca dificuldade para encontrar novamente meu caminho até o centro, e uma vez ali refleti cuidadosamente sobre a rota correta para o exterior. Eu tinha estado muito à direita antes. Dessa vez precisava tomar uma ramificação mais à esquerda em algum lugar, exatamente onde eu teria de decidir durante o percurso. Enquanto prosseguia tateando uma segunda vez, me senti inteiramente confiante de que estava certo e virei à esquerda numa confluência de que estava seguro me lembrava. A espiral continuava e fiquei atento para não me extraviar por alguma passagem interseccional. Contudo, logo constatei, para meu desgosto, que estava passando a uma considerável distância do cadáver. Essa passagem terminava na parede externa, muito além do local onde estava o morto. Na esperança de que pudesse existir outra saída numa seção da parede que eu ainda não havia explorado, avancei adiante vários passos, mas no fim alcancei outra vez uma barreira sólida. Estava claro que a configuração do edifício era muito mais complexa do que eu tinha pensado. Agora considerava se retornaria para o centro ou se tentaria algum dos corredores laterais que ofereciam caminho até o cadáver. Se eu escolhesse a segunda alternativa, corria o risco de romper o padrão mental que indicava minha localização. Diante disso, seria melhor não tentar fazê-lo, a menos que pudesse conceber alguma forma de deixar uma pista visível atrás de mim. De que modo exatamente deixar uma pista seria um grande problema, e martelei a cabeça buscando uma solução. Aparentemente não existia nada comigo que pudesse deixar uma marca sobre algo, nem algum material que pudesse espalhar ou dividir em pequenas porções e esparramar. Minha caneta não produzia nenhuma impressão na parede invisível, e eu não podia traçar uma pista com minhas preciosas pastilhas alimentícias. Mesmo que eu me dispusesse a abster-me das últimas, não haveria sequer o mínimo suficiente. Além disso, as pequenas pastilhas afundariam instantaneamente na lama e desapareceriam. Procurei em meus bolsos um caderno de notas velho,
com frequência usado extraoficialmente em Vênus, apesar da rápida deterioração na atmosfera do planeta, cujas páginas eu poderia arrancar e espalhar, mas não conseguia encontrar nenhum. Era obviamente impossível arrancar o rígido e fino metal do rolo de papel que protege os registros contra danos, e meu traje também não oferecia nenhuma possibilidade. Na atmosfera peculiar de Vênus, não poderia me expor ao risco de ficar sem minha resistente roupa de couro. Quanto às roupas íntimas, tinham sido dispensadas em virtude do clima. Tentei marcar com lama as paredes lisas e invisíveis depois de espremê-la e drená-la ao máximo, mas verifiquei que escorriam e sumiam tão rapidamente quanto os punhados que eu tinha lançado antes para examinar a altura das paredes. Por fim, peguei minha faca e tentei traçar uma linha na fantasmagórica superfície vítrea, algo que eu pudesse reconhecer pelo tato, embora não oferecesse a vantagem de ser uma referência visível de longe. Contudo, foi inútil. A lâmina não deixou a menor impressão no desnorteante material desconhecido. Frustrado em todas as tentativas de marcar uma trilha, novamente fui em busca da câmara circular, servindo-me da memória. Parecia mais fácil retornar à câmara central do que me orientar por uma rota pré-determinada e definida que me afastasse dela, e tive pouca dificuldade em achá-la novamente. Dessa vez registrei em meu rolo de papel cada curva que fazia, delineando um tosco diagrama hipotético de minha rota e anotando todos os corredores divergentes. Foi naturalmente um trabalho lento de enlouquecer, uma vez que tudo tinha de ser determinado pelo tato, e as possibilidades de erro eram infinitas. Mas acreditei que seria recompensado nessa demorada tarefa. O longo crepúsculo de Vênus se adensava quando alcancei a câmara central, mas eu tinha esperança de ganhar o exterior antes de anoitecer. Comparando meu recente diagrama com as lembranças anteriores, acreditei que tinha localizado meu erro inicial, e então mais uma vez me pus a caminho ao longo dos corredores invisíveis. Segui mais pela esquerda do que nas minhas tentativas anteriores, e cuidei de registrar as curvas no meu diário em rolo para o caso de ainda estar em erro. Na obscuridade que avançava, podia ver a silhueta vaga do cadáver, agora sede de uma nuvem repugnante de moscas Farnot. Em breve, sem dúvida, os Sifkligs que vivem no barro viriam gotejantes de lama completar o trabalho hediondo. Aproximando-me do corpo com alguma relutância, me preparava para passar adiante quando um impacto súbito com uma parede me mostrou que novamente eu tinha me desviado. Agora percebia claramente que estava perdido. A complexidade exorbitante da estrutura impossibilitava uma solução imediata, e eu teria provavelmente de fazer uma análise atenta para que pudesse ter a esperança de sair dali. Todavia, eu estava ansioso para alcançar um terreno seco antes que a escuridão total caísse. Assim, uma vez mais, retornei para o centro e iniciei uma série de buscas ao acaso, mais por tentativa e erro, tomando notas à luz de minha lanterna elétrica. Ao fazer uso desse equipamento, notei com interesse que não produzia reflexo, nem mesmo uma débil luminosidade nas paredes diáfanas ao meu redor. Entretanto, eu estava preparado para isso, uma vez que o sol em nenhum momento tinha produzido uma imagem luminosa no estranho material. Eu estava ainda tateando quando a escuridão ficou completa. Uma névoa densa obscureceu a maioria das estrelas e planetas, mas a Terra estava plenamente visível a sudeste, formando um ponto brilhante verde azulado. Acabava de subir e teria proporcionado uma visão gloriosa ao telescópio. Podia também distinguir a Lua toda vez que a névoa tornava-se momentaneamente menos densa. Agora era impossível ver o cadáver, meu único ponto de referência. Então voltei como pude à câmara central, depois de algumas voltas erradas. Apesar de todo o esforço, eu teria de abandonar a esperança de dormir em solo seco. Nada poderia ser feito até o nascer do sol, e eu devia tirar o melhor proveito que pudesse da situação. Dormir na lama não seria nada prazeroso, mas minha roupa de couro o permitia. Nas expedições anteriores, tive de dormir até mesmo em piores condições, e agora a completa exaustão me ajudaria a vencer a repugnância. Assim, eis-me aqui, acocorado na lama da câmara central, escrevendo estas notas no meu diário em rolo de papel, à luz de minha lanterna elétrica. Há algo de cômico no meu infortúnio inédito e estranho. Perdido em um edifício que não tem portas, um edifício que não posso ver. Estarei com certeza fora daqui de manhã cedo e devo estar de volta à Terra Nova com o cristal no final da tarde. Sem dúvida é uma beleza.
tem um esplendor surpreendente mesmo sob a débil luz desta lanterna. Acabo de pegá-lo para examiná-lo. A despeito de minha fadiga, o sono está demorando a chegar, então estou escrevendo há bastante tempo. Devo parar agora. Não existe muito perigo de ser perturbado neste lugar por aqueles malditos nativos. O que menos gosto é do cadáver, mas felizmente minha máscara de oxigênio me protege dos piores efeitos. Estou usando os cubos de cloreto com muita parcimônia. Tomarei um par de pastilhas alimentícias agora e me entregarei ao sono. Uma quantidade adicional mais tarde. Mais tarde, pelo entardecer, 6:13. Tenho tido mais problemas do que esperava. Estou ainda no edifício e terei de trabalhar rapidamente e de forma sensata se quiser dormir em solo seco esta noite. Demorei muito para dormir e só acordei perto do meio-dia hoje. Nestas condições eu teria dormido mais se não fosse a luz do sol através da neblina. O cadáver era uma visão medonha. Sif-Clags rastejavam sobre ele e uma nuvem de moscas Far North o rodeava. Algo tinha removido o capacete de seu rosto e era melhor não olhar para isso. Fiquei duplamente satisfeito com minha máscara de oxigênio quando considerei a situação. Por fim me sacudi e me limpei da lama. Tomei 2 pastilhas alimentícias e coloquei um novo cubo de cloreto de potássio no eletrolisador da máscara. Estou usando esses cubos moderadamente, mas gostaria de ter uma provisão maior. Sentia-me bem melhor depois de dormir e esperava sair do edifício imediatamente. Consultando as anotações e esboços que eu tinha registrado, fiquei impressionado com a complexidade dos corredores e com a possibilidade de ter cometido um erro fundamental. Das 6 aberturas que saíam da área central, eu tinha escolhido uma pela qual entrei, servindo-me de referências visuais como guia. Quando me encontrava justamente no interior da estrada, o cadáver situado a 45 metros de distância estava alinhado exatamente com um lepidodendro específico da floresta distante. Agora me ocorria que esse marco poderia não ter uma exatidão satisfatória. A distância do cadáver tornava sua diferença de direção em relação ao horizonte comparativamente pequena, quando visto das passagens próximas daquela por onde ingressei primeiro. Além disso, a árvore não era tão distintamente diferente de outros lepidodendros no horizonte, quanto podia fazer supor. Submetendo a questão à prova, descobri para minha mortificação que eu não podia ter certeza de qual das 3 passagens era a correta. Eu teria atravessado uma série diferente de curvas a cada tentativa de sair? Dessa vez, eu me certificaria. Ocorreu-me que, apesar da impossibilidade de assinalar uma trilha, havia um marco que eu podia utilizar. Embora não pudesse dispensar minha roupa de couro, podia, tendo em vista meus cabelos espessos, usar meu capacete. Era grande e leve o bastante para permanecer visível sobre a lama rala. Removi, pois, o equipamento relativamente hemisférico e o depositei na entrada de um dos corredores, do lado direito de um dos 3 que eu deveria tentar. Eu seguiria esse corredor pressupondo que era o correto, repetindo que pareciam me lembrar as curvas corretas, constantemente consultando e registrando anotações. Se eu não conseguisse sair, testaria sistematicamente todas as variações possíveis. Se estas falhassem, eu prosseguiria percorrendo da mesma maneira as vias que se abrissem da passagem seguinte, continuando até a terceira, se fosse necessário. Mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente alcançaria o caminho certo, que me levaria à saída, mas teria de ter paciência. Mesmo na pior das hipóteses, dificilmente falharia em alcançar a planície aberta a tempo para uma noite de sono seco. Os resultados imediatos foram um tanto desencorajadores, embora tivessem me ajudado a eliminar a passagem do lado direito um pouco mais de 1 hora. Apenas uma sucessão de vias sem saída, cada uma delas terminando em uma grande distância do cadáver, que pareciam ramificar-se desse corredor. Logo percebi que de nenhum modo estavam assinaladas nas minhas perambulações da tarde anterior. Como antes, contudo, sempre achava relativamente fácil tatear de volta à câmara central. Perto de 1 da tarde, mudei meu capacete para a passagem seguinte e comecei a explorar os corredores depois dela. No começo, pensei reconhecer as curvas, mas logo me vi numa série de corredores completamente desconhecidos. Não podia chegar perto do cadáver e dessa vez parecia cortar também o caminho da câmara central, embora achasse que tivesse registrado cada movimento meu. Parecia haver curvas traiçoeiras e cruzamentos muito engenhosos para que eu pudesse representar em meu tosco diagrama, e comecei a desenvolver algo como um misto de desencorajamento e raiva.
Contudo, a paciência venceria naturalmente no fim, e compreendi que minha busca teria de ser minuciosa, incansável e incessante. Às 2 da tarde ainda me encontrava perambulando inutilmente por corredores estranhos, apalpando constantemente meu caminho, tendo alternadamente em mira meu capacete e o cadáver e anotando os dados em meu diário com confiança decrescente. Amaldiçoei a estupidez e a curiosidade vã que me arrastaram para esta rede confusa de paredes invisíveis, ponderando que se eu não tivesse me intrometido na coisa e seguisse meu caminho imediatamente depois de ter apanhado o cristal, eu agora estaria a salvo em Terra Nova. Ocorreu-me de súbito que eu podia cavar um túnel sob as paredes invisíveis com minha faca e assim fazer um atalho para o exterior, ou para algum corredor que levasse à saída. Não tinha meios de saber qual a profundidade das fundações do edifício, mas a lama onipresente indicava que não havia outro piso, senão terra firme. Ficando de frente para o cadáver distante e cada vez mais horrendo, dei andamento a uma escavação febril com minha lâmina larga e afiada. Havia uns 15 centímetros de barro semilíquido e depois a densidade do solo tornava-se cada vez maior. Esse solo inferior parecia ter uma cor diferente, uma argila cinzenta, muito semelhante à constituição do solo perto do polo norte venusiano. À medida que seguia cavando junto da parede invisível, as camadas inferiores do solo tornavam-se cada vez mais duras. A lama úmida afluía para a escavação com a mesma rapidez com que eu removia a argila, mas eu penetrava entre ela e continuava trabalhando. Se eu conseguisse abrir uma passagem debaixo da parede, qualquer que fosse, a lama não me impediria de me arrastar por ela e sair. Entretanto, depois de cavar uns 90 centímetros, a dureza do solo comprometeu seriamente a minha escavação. Sua solidez estava além de qualquer coisa que eu tivesse encontrado antes, mesmo neste planeta, e estava relacionada a uma densidade anormal. Minha faca tinha de romper e cortar a argila rijamente compacta, e os fragmentos que eu removia eram como pedras sólidas ou pedaços de metal. Por fim, ficou impossível mesmo romper e cortar a argila e tive de interromper o trabalho sem ter alcançado o limite inferior da parede. A tentativa demorada foi tão desgastante quanto inútil, pois consumiu grande parte de minhas reservas de energia e me exigiu tomar uma pastilha alimentícia a mais, como também abastecer minha máscara de oxigênio com um cubo adicional de cloreto. Foi necessário também fazer uma pausa em minhas buscas tateantes, pois eu estava excessivamente exausto para caminhar. Depois de limpar a lama das mãos e dos braços tanto quanto pude, sentei-me para escrever essas notas, recostando-me contra uma parede invisível e de costas para o cadáver. O corpo é agora apenas um amontoado de vermes buliçosos. O cheiro começou a atrair os acmãs viscosos da floresta distante. Vejo que muitas das plantas Ephie da planície estão estendendo os tentáculos necrófagos para a coisa, mas acredito que nenhuma delas os tenha longos o bastante para alcançá-la. Gostaria realmente que alguns organismos carnívoros, como os escorars, aparecessem, pois eles poderiam sentir meu cheiro e então formariam uma rota através do edifício em minha direção. Criaturas como essas têm um senso estranho de direção. Eu poderia acompanhá-las enquanto avançassem e tomar nota da rota reaproximada, caso não formassem uma linha contínua. Certamente seria uma grande ajuda. Quando me encontrassem, minha pistola acabaria com eles rapidamente, mas dificilmente posso esperar por algo assim. Agora que terminei de registrar essas notas, descansarei um pouco mais e depois farei mais algumas buscas. Logo que retornar à câmara central, que deve ser razoavelmente fácil, tentarei a passagem da extrema esquerda. Talvez eu consiga sair perto do anoitecer afinal. Noite, 6:13. Novo problema. Minha fuga será tremendamente difícil, pois existem princípios que eu não tinha suspeitado. Outra noite aqui na lama e uma luta em minhas mãos amanhã. Interrompi meu descanso, me levantei e recomecei a tatear perto das 4 horas. Depois de uns 15 minutos, alcancei a câmara central e mudei meu capacete de posição para assinalar a última das 3 passagens possíveis. Partindo dessa abertura, tive a impressão de que a via me era mais familiar, mas fui surpreendido em menos de 5 minutos por uma visão que me abalou mais do que posso descrever.
Era um grupo de 4 ou 5 daqueles detestáveis homens lagarto que surgiram da floresta distante em meio à planície. Não podia vê-los distintamente daquela distância, mas tive a impressão de que se detiveram e se voltaram para as árvores, fazendo gesticulações, e em seguida mais uma dúzia veio se juntar a eles. O grupo, agora ampliado, começou a avançar diretamente para o edifício invisível, e à medida que se aproximavam, examinei-os cuidadosamente. Nunca tinha visto essas criaturas de perto, fora das sombras enevoadas da floresta. A semelhança com répteis era perceptível, embora eu soubesse que essa semelhança era apenas aparente, já que essas criaturas não têm nenhum ponto de contato com a vida terrestre. Depois que ficaram mais próximos, pareciam realmente menos reptilianos. Apenas a cabeça achatada e a viscosa pele esverdeada, semelhante à das rãs, motivavam essa noção. Caminhavam eretos sobre os seus tocos grossos e bizarros e suas ventosas faziam sons curiosos na lama. Estes eram espécimes de altura média, perto de 2 metros, e com 4 tentáculos peitorais longos e pegajosos. O movimento desses tentáculos, caso as teorias de Fogg, Ekberg e Janat estejam certas, do que eu anteriormente duvidava, mas agora estou mais inclinado a acreditar, indicava que as criaturas estavam em animada conversação. Puxei minha pistola lança-chamas e me preparei para uma dura luta. As condições não eram favoráveis, mas minha arma me dava alguma vantagem. Se as criaturas conhecessem essa edificação, poderiam entrar por ela em meu encalço, e dessa maneira me dariam a chave para escapar, exatamente como os escoras carnívoros poderiam tê-la dado. Parecia certo que iriam me atacar, pois, mesmo que não pudessem ver o cristal em meu bolso, saberiam de sua presença por aquele sentido especial que possuem. Contudo, surpreendentemente, não me atacaram. Em vez disso, se esparramaram e formaram um grande círculo ao meu redor, a uma distância que indicava que estavam colados à parede invisível. Permanecendo ali em anel, as criaturas ficaram me fitando silenciosas, inquisitivamente, agitando seus tentáculos e às vezes balançando a cabeça e gesticulando com os membros superiores. Depois de algum tempo vi outros surgirem da floresta, e estes avançaram e se juntaram à multidão curiosa. Aqueles que estavam próximos do cadáver olharam brevemente para ele, mas não fizeram menção de mexer nele. Era uma visão horrível, mas os homens lagarto pareciam de todo indiferentes. Ocasionalmente um deles espantava as moscas Farnot com seus membros e tentáculos, ou esmagava com as ventosas em seus tocos de pernas um Sifkli rastejante, ou Akman, ou uma plantefie que se esticava. Correspondendo ao olhar desses inesperados e grotescos intrusos, e me perguntando apreensivo por que não me atacar imediatamente, perdi nessas circunstâncias a força de vontade e o vigor anímico que me permitia continuar a busca para escapar dali. Em vez disso, recostei-me atordoado contra a parede invisível da passagem onde eu estava, deixando que meu espanto me absorvesse gradualmente em uma teia de especulações das mais desenfreadas. Uma centena de mistérios que tinham previamente me aturdido pareceu assumir subitamente um significado novo e sinistro, e um medo pungente que nunca tinha experimentado antes me fez estremecer. Acreditava que sabia por que essas criaturas repulsivas estavam me cercando expectantes. Acreditava também que eu tinha finalmente o segredo da estrutura diáfana, o cristal atraente que eu tinha apanhado, o corpo do homem que tinha se apoderado dele antes de mim. Todas essas coisas começaram a adquirir um significado sombrio e ameaçador. Não foi uma sucessão trivial de infortúnios que me fez perder o caminho nesse emaranhado de invisíveis corredores sem teto. Longe disso, fora de dúvida, o lugar era um verdadeiro emaranhado, um labirinto deliberadamente construído por essas criaturas infernais cuja inteligência e engenhosidade eu tinha tão maldosamente subestimado. Não deveria ter suspeitado disso antes, conhecendo sua estranha habilidade arquitetônica? O propósito era absolutamente evidente. Era uma armadilha designada para capturar seres humanos, e o cristal esferoide era uma isca. Essas criaturas reptilianas, em sua guerra contra os coletores de cristais, tinham mudado a estratégia e estavam usando nossa própria cobiça contra nós. Dwight, caso esse cadáver carcomido seja ele mesmo,
foi uma vítima. Ele deve ter sido capturado pouco tempo antes e fracassou em encontrar seu caminho de saída. A falta de água, sem dúvida, o havia enlouquecido e talvez tenha também consumido todos os cubos de cloreto. Provavelmente sua máscara não caíra acidentalmente, afinal de contas. O mais provável é que tenha sido suicídio. Para não enfrentar uma morte lenta, ele resolveu o problema, removendo a máscara voluntariamente e deixando a atmosfera fazer de uma vez o trabalho. A horrenda ironia de seu destino revelava-se em sua posição, a apenas poucos metros da saída salvadora que ele fracassou em descobrir. 1 minuto a mais de procura e ele teria se salvado. E agora eu tinha sido apanhado na armadilha, como ele. Apanhado com esse bando circundante a me espreitar, para zombar de minha penúria. A ideia era enlouquecedora e quando ela me absorveu, fui invadido por uma súbita explosão de pânico que me fez correr incerto pelos corredores invisíveis. Fiquei substancialmente louco durante alguns minutos, tropeçando, cambaleando, ferindo-me contra as paredes invisíveis e finalmente desabando na lama como um pacote de carne arquejante e lacerada, sangrenta e largada. A queda me fez retornar um pouco o juízo, de modo que, ao me levantar lentamente e com grande esforço, pude me reorientar e exercer minha razão. Os espectadores circundantes moviam os tentáculos de uma maneira irregular e estranha, que insinuava uma gargalhada alienígena de escárnio, e vibrei o punho ferozmente para eles quando me levantei. Meu gesto pareceu acentuar a sua hilaridade medonha. Alguns deles me imitaram desajeitadamente com seus membros superiores esverdeados. Humilhado, tentei recobrar minhas faculdades e avaliar a situação. Afinal de contas, eu não estava numa condição tão ruim como Dwight. Ao contrário dele, eu sabia qual era a situação. E um homem prevenido de antemão está muito mais provido para o combate. Eu tinha provas de que era possível achar a saída e não repetiria seu precipitado e trágico ato de desespero. O corpo, ou o esqueleto, ou o que de qualquer forma em breve seria, estava constantemente diante de mim como guia para me indicar a saída, e uma paciência obstinada, com toda certeza, me levaria a encontrá-la se eu trabalhasse com inteligência e extensamente. Tinha, contudo, a desvantagem de estar cercado por esses demônios reptilianos. Agora eu entendia a natureza da armadilha, cuja matéria invisível demonstrava uma ciência e tecnologia acima de qualquer coisa conhecida na Terra. E eu não podia mais menosprezar a inteligência e os recursos de meus inimigos. Mesmo com minha pistola lança-chamas, eu passaria por maus momentos para sair, mas a coragem e a rapidez sem dúvida me ajudariam no final de contas. Mas primeiro eu preciso alcançar o exterior, a não ser que consiga atrair ou provocar algumas dessas criaturas para que marchem em minha direção. Enquanto preparava minha pistola para a ação e conferia minha grande reserva de munição, ocorreu-me experimentar o efeito de sua rajada nas paredes invisíveis. Teria eu negligenciado uma maneira possível de escapar? Não havia nenhuma pista indicativa da composição química da barreira diáfana, e era concebível que fosse algo que uma língua de fogo pudesse cortar como um queijo. Escolhendo uma seção que ficava de frente para o cadáver, descarreguei cuidadosamente a pistola e verifiquei com minha faca onde a rajada tinha atingido. Nada havia mudado. Eu tinha visto a chama espalhar-se quando atingiu a superfície, e agora notava que minhas esperanças tinham sido vãs. Apenas uma busca entediante e longa poderia me levar à saída. Tomando então outra pastilha alimentícia e colocando outro cubo no eletrolisador da máscara, recomecei a longa busca. Rememorei meus passos para a câmara central e rumei novamente para lá. Constantemente consultava minhas anotações e esboços e fazia outros novos, tomando uma curva falsa após outra. Mas seguia cambaleante e em desespero, até que a luz do entardecer tornou-se muito débil. Enquanto persistia em minha busca, observava de tempos em tempos o círculo silencioso dos espectadores zombeteiros e notei um gradual revezamento em suas fileiras. A cada intervalo de tempo, alguns retornavam para a floresta enquanto outros chegavam para ficar em seu lugar. Quanto mais pensava em suas táticas, menos elas me agradavam, pois me indicavam um sinal dos possíveis motivos dessas criaturas. A qualquer momento esses demônios poderiam ter avançado e lutado comigo, mas pareciam preferir espreitar minha labuta para escapar.
Não podia inferir que sentissem prazer com o espetáculo, e isso me fazia retrair com redobrada intensidade diante da perspectiva de cair nas mãos deles. Com a noite cessei minhas buscas e sentei-me na lama para descansar. Agora estou escrevendo à luz de minha lanterna e tentarei em breve dormir um pouco. Espero que amanhã eu esteja fora daqui. Meu cantil está quase no fim e as pastilhas de Lacol são uma substituição fraca para a água. Dificilmente eu ousaria tentar beber essa lama umedecida, pois a água de regiões lamacentas não é potável, a não ser que seja destilada. Essa é a razão por que estendemos aquelas longas linhas de tubulações até as regiões de argila amarela, e dependemos da água das chuvas quando esses demônios encontram e rompem nossas tubulações. Também não tenho muitos cubos de cloreto mais e tenho de tentar reduzir meu consumo de oxigênio tanto quanto possível. Minha tentativa de cavar um túnel nas primeiras horas da tarde e depois meu acesso de pânico consumiram uma quantidade perigosa de oxigênio. Amanhã reduzirei meus esforços físicos ao mínimo até que esteja frente a frente com os reptilianos e tenha de lutar com eles. Tenho de ter um bom suprimento de cubos para a jornada de volta à Terra Nova. Meus inimigos ainda estão à vista. Posso ver o círculo incandescente de suas débeis tochas ao redor de mim. O terror que essas luzes me causam me manterá acordado. Noite, 6:14. Outro dia inteiro de busca e ainda não achei a saída. Começo a ficar preocupado com o problema da água, pois meu cantil se esgotará ao meio-dia. À tarde choveu e voltei à câmara central em busca do capacete que tinha deixado ali como marco. Usei-o como tigela para conseguir uns 2 copos cheios de água. Bebi a maior parte, mas despejei o pouco que sobrou no meu cantil. As pastilhas de Lacol valem pouco para uma sede real e espero que chova mais à noite. Estou deixando meu capacete virado para cima para apanhar a água que cair. As pastilhas alimentícias não são de modo algum abundantes, embora minha reserva não esteja perigosamente baixa. Diminuirei pela metade minha ração de agora em diante. Os cubos de cloreto são a minha real preocupação, pois mesmo sem fazer esforços violentos durante o dia, acabei queimando uma quantidade perigosa. Sinto-me fraco e diante da minha economia forçada de oxigênio e da minha intensa sede. Quando eu reduzir minha alimentação, presumo que me sentirei ainda mais fraco. Há algo amaldiçoado, algo sinistro nesse labirinto. Eu podia jurar que tinha eliminado certas curvas com o auxílio do meu mapa, e contudo, cada nova tentativa contraria algum pressuposto que eu supunha definido. Nunca antes havia percebido que sem referências visuais ficamos perdidos. Um homem cego se situaria melhor, mas para a maioria, a visão é o principal sentido. O efeito dessas perambulações infrutíferas é trazer-me um profundo desencorajamento. Posso compreender como o pobre Dwight deve ter se sentido. Seu cadáver é agora apenas um esqueleto. Os Cycligs, Ackmans e as moscas Far North se foram. As plantas Ephiae estão reduzindo a retalhos suas roupas de couro, pois são mais longas e crescem mais rápido do que eu supunha. Durante todo o tempo, aqueles espreitadores tentaculados permanecem de plantão ao redor da barreira, cheios de triunfo maligno, rindo de mim e degustando minha miséria. Outro dia mais enlouquecerei, se acaso eu não cair morto de exaustão. Contudo, não há nada a fazer senão perseverar. Dwight teria encontrado a saída se tivesse persistido 1 minuto mais. É muito possível que alguém em Terra Nova venha me procurar logo, embora este seja apenas meu 3º dia de ausência. Meus músculos doem terrivelmente e parece de fato que não consigo descansar de modo algum deitado nessa lama repugnante. Na última noite, apesar de minha extrema fadiga, só dormi de modo convulso e esta noite receio que não será melhor. Vivo um eterno pesadelo, acordado ou dormindo. Estou sempre alerta, nunca verdadeiramente desperto nem adormecido. Minhas mãos tremem, não consigo escrever mais por hora. Aquele círculo de tochas incandescentes e sua luz débil são horrendos. Final da tarde, 6:15. Progresso substancial. Parece certo, muito fraco e não dormi muito até o amanhecer. Então dormitei até o meio-dia, embora sem descansar de todo. Nenhuma chuva, e a sede me deixa muito fraco. Tomei uma pastilha alimentícia a mais para me manter ativo, mas sem água isso não ajudou muito. Ousei experimentar um pouco de lama umedecida apenas uma vez,
mas me deixou terrivelmente doente e me fez ficar mais sedento que antes. Tenho de preservar os cubos de cloreto, pois estou perto de me asfixiar por falta de oxigênio. Não consigo caminhar a maior parte do tempo, mas me arranjo arrastando-me na lama. Perto das 2 da tarde, pensei reconhecer algumas passagens e consegui chegar substancialmente mais perto do cadáver, ou esqueleto, do que tinha conseguido desde as tentativas do primeiro dia. Desviei-me uma vez numa via sem saída, mas recuperei a trilha principal com a ajuda de meus esboços e anotações. O problema com essas anotações é que existe uma imensidade delas. Devem ocupar quase 1 metro de meu diário e tenho de parar por longos períodos para decifrá-las. A sede, a falta de ar e a exaustão enfraquecem meu cérebro e não posso compreender tudo o que registrei. Aquelas abomináveis criaturas verdes continuam espreitando, riem com seus tentáculos e algumas vezes gesticulam de uma maneira que me faz pensar que compartilham uma terrível brincadeira além da minha percepção. Eram 3 horas quando realmente acertei o passo. Havia uma passagem que, de acordo com minhas anotações, não havia atravessado antes. Quando a experimentei, achei que podia me rastejar circularmente na direção do esqueleto coberto de planta. A rota era um tipo de espiral muito parecida com aquela por onde eu tinha alcançado a câmara central pela primeira vez. Sempre que eu chegava a uma passagem lateral ou entroncamento, eu mantinha a rota que parecia igual àquela primeira original. À medida que eu me aproximava circularmente mais e mais de meu repulsivo ponto de referência, os espectadores do lado de fora intensificavam suas gesticulações enigmáticas e suas sardônicas risadas silenciosas. Evidentemente viam algo horrendamente divertido em meu avanço. Percebiam, sem dúvida, o completo desamparo em que eu estaria ao confrontar-me com eles. Deixei-os a contento com sua alegria, pois, embora eu sentisse minha extrema debilidade, eu contava com minha pistola lança-chamas e numerosos carregadores a mais para passar pela vil falange reptiliana. Minha esperança agora voava alto, mas não tentei me pôr de pé. Muito melhor arrastar-me e preservar minhas forças para um encontro próximo com os homens lagar. Meu avanço era muito lento e o perigo de me desviar por alguma via sem saída era muito grande. Mas, apesar disso, parecia que eu estava na curva certa que me levava ao meu marco ósseo. A perspectiva me deu novo vigor, e nesse momento eu parei de me preocupar com a dor, a sede e minha limitada reserva de cubos. As criaturas estavam agora todas concentradas ao redor da entrada, gesticulando, pulando e rindo com seus tentáculos. Em breve refleti, eu teria de me confrontar com a horda inteira e talvez com os reforços que eles receberiam da floresta. Estou agora a apenas poucos metros do esqueleto e faço uma pausa para fazer essas anotações antes de sair e forçar caminho entre esse bando de entidades nocivas. Estou convencido de que com a minha última porção de energia posso pôr todos em debandada, apesar de seu grande número, pois o raio de ação desta pistola é tremendo. Depois um repouso sobre o musgo seco na orla da planície e pela manhã uma cansativa jornada pela floresta até Terra Nova. Ficarei feliz em ver homens vivos e as edificações dos seres humanos novamente. Os dentes do esqueleto brilham e sorriem de modo horrendo. Durante a noite, 6:15. Horror e desespero, iludido de novo. Depois de fazer as anotações anteriores, me aproximei ainda mais do esqueleto, mas encontrei abruptamente uma parede que me obstruía. Eu tinha sido enganado outra vez, e estava aparentemente no mesmo lugar em que estivera 3 dias antes, quando da minha primeira e vã tentativa de sair do labirinto. Se gritei agudamente, não sei. Talvez estivesse muito fraco para articular qualquer som. Apenas fiquei caído na lama, em estado de torpor durante longo tempo. E lá fora as criaturas verdes pulavam, riam e gesticulavam. Passado algum tempo me tornei mais perfeitamente consciente. Minha sede, debilidade e asfixia estavam rapidamente me vencendo, e com minha última centelha de energia coloquei um novo cubo no eletrolisador, sem me preocupar e sem considerar as minhas necessidades para a jornada de volta à Terra Nova. O oxigênio renovado me reavivou um pouco e me tornou mais alerta para reparar ao redor. Era como se eu estivesse um pouco mais distante do pobre Dwight do que havia estado em meu primeiro desapontamento, e me perguntava obtusamente se eu poderia estar em algum outro corredor um pouco mais remoto,
Com esse raio débil de esperança, me arrastei diligentemente adiante, mas depois de uns poucos metros, deparei-me com uma parede, como na ocasião anterior. Era então o fim. 3 dias não tinham me levado a lugar nenhum, e minhas forças tinham se esgotado. Logo enlouqueceria de sede, e já não poderia contar com cubos suficientes para o retorno. Perguntava-me debilmente por que aquelas criaturas de pesadelo tinham se acumulado ao redor da entrada para escarnecer de mim. Provavelmente era parte da zombaria, fazer-me acreditar que eu me aproximava da saída que eles sabiam não existir. Não vou durar muito, mas estou resolvido a não apressar meu fim, como fez Dwight. Sua caveira sorridente acabou de voltar-se para mim, deslocada pelo deslizar de uma das plantas Ephia, que estão devorando sua roupa de couro. O olhar fantasmal daquelas órbitas vazias é pior que o olhar daqueles répteis medonhos. Confere um significado horrendo àquele sorriso morto de dentes brancos. Vou descansar completamente imóvel na lama e resguardar o quanto possível minhas forças. Essas anotações, que espero possam chegar àqueles que vierem depois de mim e avisá-los, estarão logo terminadas. Depois de terminá-las, vou parar de escrever e descansarei por muito tempo. Quando estiver muito escuro para essas criaturas horrendas enxergarem, reunirei minhas últimas reservas de energia e tentarei jogar este diário de rolo na planície exterior por cima da parede e do corredor intermediário. Tomarei o cuidado de lançá-lo pela esquerda, onde não bata e caia entre o cerco deste bando saltitante de escarnecedores. Talvez fique perdido para sempre na lama, mas talvez caia em alguma moita de vegetação e, por fim, chegue a mãos humanas. Se ficar intacto para ser lido, espero que possa fazer mais do que apenas avisar os homens dessa armadilha. Espero que possa ensinar nossa raça a deixar esses cristais brilhantes permanecerem onde estão. Pertencem a Vênus apenas. Nosso planeta não tem verdadeiramente necessidade deles, e acredito que em nossa tentativa de nos apoderarmos desses cristais, violamos alguma lei obscura e misteriosa, alguma lei profundamente sepultada nos arcanos do cosmos. Quem pode dizer que forças obscuras, vastas e potentes, impelem essas criaturas reptilianas a proteger seu tesouro de modo tão estranho? Dwight e eu pagamos por isso, e outros pagam e pagarão. Mas pode ser que essas mortes isoladas sejam apenas o prelúdio de grandes horrores que estão por vir. Deixemos a Vênus o que pertence unicamente a Vênus. A morte se aproxima, e receio que não seja capaz de lançar o diário quando a noite chegar. Se eu não conseguir, creio que os homens lagarto o apanharão, pois provavelmente perceberão do que se trata. Eles não querem que ninguém seja alertado sobre o labirinto, e não sabem que minha mensagem leva a um apelo em seu próprio favor. À medida que me aproximo do fim, sinto-me mais bondoso com as criaturas. Na escala das entidades cósmicas, quem pode dizer que espécies estão acima de outras, ou mais perto de se aproximarem da norma orgânica do vasto espaço, a deles ou a minha? Acabo de tirar o grande cristal de meu bolso para contemplá-la em meus últimos momentos. Brilha feroz e ameaçadoramente aos clarões rubros do dia que morre. A horda saltitante o notou e seus gestos mudaram de uma forma que não posso compreender. Pergunto-me por que continuam aglomerados em volta da entrada em vez de se concentrarem em um ponto ainda mais próximo da parede diáfana. Estou me sentindo entorpecido e não consigo mais escrever. As coisas giram ao meu redor, mas ainda estou consciente. Consigo arremessar isso por cima da parede? O cristal brilha, mas a noite se faz mais escura. Escuro, muito débil. Eles ainda estão rindo e saltando em volta da entrada e acenderam aquelas infernais tochas incandescentes. Estão indo embora? Achei que ouvi um som, luz no céu. Relatório de Wesley P. Miller, superintendente, Grupo A, Companhia de Cristais, Vênus. Terra Nova, Vênus, 6/16. Nosso operário A49 Kenton J. Stanfield, Rua Marshall, número 5317, Richmond, Virgínia, deixou Terra Nova de manhã, em 6/12, para uma curta jornada, registrada pelo detector.
Devia estar de volta no dia 13 ou 14. Ao anoitecer do dia 15 não havia retornado. Por essa razão, o avião de patrulhamento FR-58, com 5 homens sob meu comando, decolou às 8 horas da noite para seguir a rota com detector. A agulha não indicava nenhuma alteração em relação às primeiras leituras. Seguimos para o Planalto Ericiano, conforme a indicação da agulha, acionando os potentes faróis de busca por todo o percurso. Armas lança-chamas de alcance triplo e cilindros de radiação poderiam dispersar qualquer força costumeira de nativos hostis ou qualquer agrupamento perigoso de scorás carnívoros. Ao sobrevoar a planície aberta de Erix, vimos um grupo de luzes em movimento, que, já sabíamos, eram as tochas incandescentes dos nativos. Quando nos aproximamos, dispersaram-se na direção da floresta, provavelmente em número de 75 a 100 indivíduos no total. O detector indicou um cristal no local onde eles estavam. Planando baixo sobre o local, nossas luzes revelaram objetos no chão. Um esqueleto emaranhado em plantas efígie e um corpo intacto a 3 metros dele. Descemos até mais perto dos corpos e a ponta da asa chocou-se contra um obstáculo invisível. Ao chegar a pé perto dos corpos, colidimos com uma barreira invisível e lisa que nos intrigou enormemente. Tateando-a perto do esqueleto, encontramos uma abertura. Além dela havia um espaço com outra abertura que conduzia ao esqueleto. Este, embora despojado de suas roupas pelas plantas, tinha a seu lado um capacete numerado da companhia. Era o operário B9, Frederick N. Dwight, da divisão de Koenig, que tinha saído da Terra Nova há 2 meses, encarregado de um extenso serviço. Entre esse esqueleto e o corpo intacto parecia haver outra parede, mas pudemos identificar facilmente Stanfield, o segundo homem. Ele segurava um diário de rolo na mão esquerda e uma caneta na direita, o que denotava que estava escrevendo quando morreu. Não se via nenhum cristal, mas o detector indicava um espécime enorme perto do corpo de Stanfield. Tivemos grande dificuldade de chegar até Stanfield, mas por fim conseguimos. O corpo ainda estava quente, e ao lado dele havia um grande cristal coberto pela lama pouco profunda. Examinamos imediatamente o diário que ele detinha em sua mão esquerda e nos preparamos para adotar determinados passos com base em seus dados. O conteúdo do diário forma uma longa narrativa anexada a este relatório. Uma narrativa cujos pormenores principais nós examinamos e juntamos como explicação do que encontramos. As partes finais de seu relato indicam uma decadência mental, mas não há razão para duvidar de sua parte principal. Stanfield obviamente morreu de uma combinação de sede, asfixia, tensão cardíaca e depressão psicológica. Estava com sua máscara e esta gerava oxigênio normalmente, apesar de uma reserva de cubos alarmantemente baixa. Como nosso avião foi danificado, enviamos uma mensagem por rádio pedindo a presença de Anderson com o avião de manutenção FG-7, uma equipe de demolidores e uma carga de explosivos. O FR-8 estava consertado pela manhã e regressou sob o comando de Anderson, levando os 2 corpos e o cristal. Sepultaremos Dwight e Stanfield no cemitério da companhia e enviaremos o cristal para Chicago na próxima nave com destino à Terra. Daqui para frente, adotaremos a sugestão de Stanfield, aquela mais lúcida da primeira parte de seu relato, e traremos tropas suficientes para liquidar com todos os nativos. Com o campo livre, é muito pouco provável que haja limites para a quantidade de cristal que podemos obter. À tarde, examinamos a estrutura invisível ou armadilha com grande cuidado, explorando-a com o auxílio de longas cordas como guia e preparando um mapa completo para nossos arquivos. Ficamos muito impressionados com seu desenho e guardaremos amostras da substância para a análise química. Todo esse conhecimento nos será útil quando tomarmos as várias cidades dos nativos. Nossas brocas de diamante tipo C foram eficientes para cortar a matéria invisível, e agora os demolidores estão implantando a dinamite preparatória para a detonação. Nada ficará em pé depois que tudo isso terminar. O edifício constitui uma ameaça real para o tráfego aéreo e outras formas de trânsito. Considerando a planta do labirinto,
pode-se ficar impressionado não apenas com a ironia do destino de Dwight, mas também com a de Stanfield. Ao tentar chegar ao segundo corpo a partir do esqueleto, não conseguimos encontrar a passagem pela direita, mas Markheimer encontrou uma abertura no primeiro espaço interior, a uns 4,5 metros de Dwight e a pouco mais de 1 metro de Stanfield. Dela partia um corredor extenso, que só examinamos depois, mas do lado direito deste corredor havia outra abertura que levava diretamente ao corpo. Stanfield poderia ter alcançado a saída a 6 ou 7 metros se tivesse achado a passagem que ficava diretamente atrás dele. Uma passagem que ele não percebeu em sua exaustão e desespero. Fim.